Cumprimento a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, portanto, é quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021. Estamos dando continuidade a mais uma leitura diária, a qual nesta feita está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos 2, 8 e 9, e na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 7, cujo título da leitura é A Pregação de Paulo é o Evangelho de Deus. Portanto, façamos aqui a primeira leitura, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos 2, 8 e 9. Assim nos diz o texto sagrado. Mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Versículo de número 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. E agora, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, Paulo, estamos já na lição de número 5, então nós estamos abordando já sobre as pregações do apóstolo Paulo. Ele anunciava não apenas os conhecimentos e a sabedoria filosófica, histórica, cultural ou judaizante a qual ele adquiriu. Ele anunciava primeiramente e de forma fundamental o Evangelho de Deus. Observe que o Evangelho de Deus não é o Evangelho de Paulo. O que significa evangelho? Significa boas novas, anunciar boas notícias. Isso é o evangelho. E o evangelho não era o evangelho de Paulo, era o evangelho de Deus. Paulo é um mensageiro de Deus. Paulo era um embaixador de Deus. Muitas pessoas hoje em dia dizem, não porque Paulo criou o cristianismo, porque o cristianismo sem Paulo. Nós sabemos da importância que o apóstolo Paulo teve para propagar o evangelho, principalmente entre os gentios, e se Deus não o tivesse usado, não teria chegado a nós da maneira como chegou. Todos nós estamos cientes disso. Todavia, o Evangelho é de Deus, não é o Evangelho de Paulo. São as boas novas de Deus. Paulo não tinha nada para dar a ninguém, mas Deus tinha e usava o seu servo Paulo para que anunciasse o seu Evangelho. Observemos, portanto, que as boas novas de Deus, elas foram profetizadas pelo profeta Isaías no capítulo de número 61. O Evangelho de Deus faz parte do plano divino que está através dos séculos. No capítulo 61 de Isaías diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, ou seja, evangelho aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor
e o dia da vingança do Senhor nosso Deus, a consolar todos os tristes. Deus disse para Ananias: vai, porque ele é um vaso escolhido para anunciar o meu evangelho, a minha palavra, para reis, sacerdotes, povos, nações, línguas, tribos. Mas o evangelho era de Deus, não é o evangelho de Paulo. As boas novas são as boas novas de Deus. E quando o apóstolo fala, segundo o meu evangelho, em Romanos 2,16, ele está simplesmente dizendo, segundo o evangelho que Deus me mandou anunciar. A obra é de Deus, a pregação é de Deus, a salvação vem de Deus, o evangelho é de Deus. Que Deus abençoe a todos e até amanhã.